Olá, pessoal. A entrevistada de hoje é a Manu e ela vai contar um pouquinho como é que foi o processo para ela. Eu vou fazer algumas perguntas e ela vai respondendo. Então, Manu, gostaria que você se apresentasse, dissesse aonde estudava, quantos anos você tem, seu Oi, nome. gente. Então, eu sou a Manuela Franceschi, eu tenho 17 anos. Eu estudava no Colégio Tiradentes da Brigada Militar em Passo Fundo, mas eu sou natural aqui de Marau. Manu, e me conta um pouquinho o que você achou do processo. O processo, ele foi tipo uma descoberta na minha vida, assim, que eu pude me conhecer no primeiro momento e depois eu fui aperfeiçoando, fui levando mais para o lado profissional e ele me ajudou, assim, em vários aspectos. Manu, me conta por que você buscou o processo de orientação profissional e coaching. O processo, na verdade, ele acabou surgindo de uma maneira inesperada, através de um convite, e eu achei até a forma meio inusitada, porque eu nunca tinha pensado que pudesse existir algo que eu pudesse fazer para me aperfeiçoar e justamente para descobrir o que eu quero fazer, né? Porque é uma parte muito importante da vida da gente que a gente tem que ter uma certa responsabilidade para escolher também. Então, o processo acabou surgindo e eu disse, por que não fazer, né? Antes de não ter experiência nenhuma, me jogar em algo que eu não vou gostar, talvez, ou vou ter algum trauma, que eu tenho que fazer uma escolha mais assertiva. Manu, você gostou de se conhecer melhor, de saber suas características, seus pontos fortes, os pontos que precisavam ser melhorados? Como é que foi, então, ter conhecimento da sua linguagem do amor, da tua forma de aprender, de tudo aquilo que a gente trabalhou, então, no autoconhecimento com aqueles testes? Sim, eu acho que os testes, todos os que foram feitos, e principalmente os de autoconhecimento ali, de qual é a minha linguagem do amor, a forma como eu aprendo, eu acho que eles foram, assim, muito necessários, porque às vezes a gente não sabe o que quer fazer depois que termina o ensino médio, provavelmente, porque não se conhece, e a gente é muito imaturo, não tem conhecimento da gente mesmo, sabe só o superficial, e o resto acaba ficando de lado ou nem sabe. Então, eu achei que foi super necessário, e a partir de tudo que foi descoberto pelos testes, claro que é uma aproximação, né, mas que com certeza teve grande validade na realidade, porque a partir do que eu me conheci, do que eu vi dos testes, da forma como eu trabalho, como é a minha interação com as pessoas, eu com certeza tenho pontos para melhorar e tenho as minhas qualidades também, que vão me auxiliar no futuro próximo. E você tinha conhecimento antes do processo desses pontos que precisavam ser melhorados ou como é que era? Alguns até a gente sabe, às vezes não quer admitir tanto, mas a gente acaba sabendo. Mas tem outros que às vezes a gente até se surpreende e fica uns dias pensando depois do teste, ué, mas será que eu sou assim mesmo? Mas acaba identificando, né, que realmente muita coisa que tem nos testes é referente à personalidade, principalmente no assessment, que é aquele teste completo, né? Eu acredito que lá tu conseguiu encontrar bastante coisas referentes à tua personalidade que você sabia, mas elas nunca foram ditas. Sim, foi o teste sim, que eu mais me admirei, que eu fiquei uma semana pensando, meu Deus, eu sou assim e eu nunca parei para notar, né? Porque a gente vive tão rápido e a gente é assim, cada um com as suas particularidades, mas é muito importante a gente se conhecer para saber o que fazer depois. Exatamente. Manu, a partir das nossas conversas, das nossas sessões e dos testes, nós conseguimos identificar, então, que você era uma pessoa um pouco fechada com os outros e também que tinha um pouco de dificuldade de aceitar a opinião alheia. E tinha um pouco de autoritarismo e era meio individualista. A partir do momento que a gente conseguiu extrair essa informação de você e que eu consegui te mostrar isso, quais foram as tuas atitudes
daquilo que a gente havia combinado, o que tu conseguiu fazer para melhorar, então, essa parte aí que não era muito legal? Eu acho que isso daí foi o golpe mais duro durante as sessões, principalmente ali na parte do autoconhecimento, porque a gente não quer acreditar que a gente é assim, mas que se a gente é assim, a gente tem que dar o jeito de mudar, então, né, vamos lá. E acho que uma das coisas, assim, que eu fiz foi tentar, a pessoa, enquanto grupo, assim, ouvir o que as pessoas falam e tentar ver, avaliar junto com os meus valores, com o que eu acredito que seja certo, e aí, às vezes, tentar um pouco deixar isso de lado, porque não é só a minha vontade que tem que prevalecer. E eu acho que a gente sabendo, tendo esse conhecimento próprio, a gente consegue filtrar quando que eu tenho que fazer com que a minha vontade prevaleça, mas também quando a vontade do grupo ou a vontade de outra pessoa, porque todos têm muito a agregar, então a gente tem que saber mediar isso daí. E eu acho que, principalmente, o fato de ouvir, de prestar atenção no que a pessoa estava me falando e avaliar com os meus valores, eu acho que isso me ajudou bastante. Nas nossas conversas semanais, então, eu pude conhecer um pouquinho mais da Manu e perceber que ela era um pouco, até demais, perfeccionista, né? E a partir das nossas conversas, de tudo aquilo que a gente tratou durante as sessões, como é que você está lidando hoje com o perfeccionismo? Você conseguiu deixar um pouquinho de lado enquanto estudava, né? Que são os momentos que você mais percebe, então, o perfeccionismo no dia a dia. Como é que tu começou a lidar com ele depois que a gente conversou, que eu te mostrei que nem sempre o perfeito é melhor do que o feito? Como é que foi para ti entender, né, essa frase e também aplicar ela no teu dia a dia? Foi uma luta também, porque eu não me reconhecia assim como perfeccionista. Eu achava que eu estava dando o meu melhor e que era isso, sabe? Mas não que eu buscava tanto essa exatidão, esse perfeccionismo. E assim que foi conversado, eu parei para pensar, nossa, mas é verdade. E teve alguns momentos assim tanto durante as sessões quanto nas atividades que foram pedidas, que eu parava e pensava, tá, mas eu não preciso me dedicar tanto a isso. Eu posso fazer de uma forma mais tranquila, porque senão eu vou estar só colocando uma sobrecarga em mim e aquilo não vai me ajudar. Vai me ajudar com certeza, mas não preciso fazer de uma forma tão perfeita para que aquilo esteja o resultado que eu espero. E muitas vezes, depois de que foi comentado, eu me peguei pensando, não preciso fazer dessa forma, tô sofrendo demais, tô me martirizando por fazer uma coisa tão simples. E, na realidade, a gente nunca quer deixar de fazer o melhor, mas a gente não precisa fazer com que o melhor seja feito de uma maneira impossível pela gente. Pode ser muito mais fácil. Acredito que a gente sempre tenha que buscar a excelência, né? Dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Mas quando isso começa a atrapalhar, prejudicar, né? Tanto na nossa rotina diária de sono quanto estudos, aí a gente já tem que parar para pensar, colocar a mão na cabeça e realmente agir de uma forma diferente. Que bom que tu conseguiu perceber que às vezes o teu perfeccionismo atrapalhava, né, o teu dia a dia e o teu convívio com a família, com amigos e as demais pessoas. Então, um ponto positivo aí que a gente conseguiu trabalhar, né, e melhorar. Manu, outro ponto que nós percebemos com os testes e também durante as sessões e conversas, muitas conversas, foi que você era uma pessoa carente afetivamente, né? E a partir de conhecer a tua linguagem do amor, da conversa que tu teve com as pessoas próximas, como é que foi lidar com isso? Foi mais fácil? Vocês conseguiram se acertar melhor? Você acredita que essa carência afetiva tenha mudado um pouco? Como é que foi a tua experiência? Sim, com certeza. O teste da linguagem do amor ajudou bastante, porque até a gente conhece como
qual é a nossa maior facilidade de se relacionar com as pessoas e como a gente quer que as pessoas se aproximem da gente. E no meu caso, o toque físico é muito importante. E eu nunca tinha parado para reparar nisso, sabe? Eu sempre senti falta dessa carência mesmo, sabe? Senti falta. E eu nunca tinha me dado conta que era essa parte do toque. E eu acho que, com certeza, o teste ajudou muito, tanto quanto a família, quanto os amigos, assim, eu comentei sobre isso e as pessoas começaram a ficar mais atentas, sabe? Não que estavam lá sempre me abraçando, lá me dando um beijo, mas que a relação ficou diferente, porque quando a gente conhece outra pessoa, a gente sabe como chegar nela, sabe como ajudar, então já é diferente. Agora vamos adentrar um pouco mais, então, na esfera profissional, né, da pesquisa profissional que tem no processo de orientação profissional e coaching, Ser Quando Crescer. Me fale um pouquinho da atividade dos cards, né? Aquela que a gente tinha as atividades, que tinha os retornos de trabalho. O que tu acha dessa atividade e se tu acha que ela foi peça fundamental no processo e por quê? Essa atividade eu achei ela importante, mas teve uma outra subsequente que ela me prendeu mais e fez com que eu conseguisse me conhecer melhor. Mas essa atividade em si dá pra gente ter uma noção meio geral, assim, do que a gente busca, ou do que a gente gosta, do que a gente faria ou não faria. Então, no fim, acaba sendo importante, sim, porque a gente descartando algumas coisas que a gente não faria, que a gente não tem afinidade, com certeza acaba ajudando nas outras etapas. Agora, com relação à tua experiência com a pesquisa profissional, aquela que adentra nas profissões mesmo. Como é que foi para ti realizar essa atividade? O que você conseguiu tirar, né, dessa etapa? Me conta um pouquinho sobre a tua experiência e se acha que faz diferença no processo de orientação profissional. Pelo que eu vi, estudei e realizei, é uma das etapas mais importantes, assim, a meu ver, porque depois, pelo resultado, a gente acaba vendo que a gente não conhece nada, ou que conhece muito pouco das profissões, que existe tanta coisa que a gente precisa realmente ir atrás, pesquisar, mesmo que às vezes a gente tenha uma resposta meio supérflua, mas que com a pesquisa profissional, que a gente busque, assim, as outras pessoas dessa área para conversar, tem gente muito disposta a te ajudar, a gente percebe, mas também tem gente que não vai demonstrar aquele interesse, assim, de que você vai e faça a profissão, siga a mesma profissão dela. Tem gente que é bastante resistente nesse sentido, mas que a pesquisa, que a gente vai em busca de que profissional a gente quer ser, em que área a gente quer atuar, trabalhar, é muito importante, porque a gente, às vezes, não tem nem noção da quantidade de profissões que existem e que são importantes dentro da nossa sociedade. E você, antes do processo, você acha que você conseguiria fazer uma pesquisa profissional tão completa quanto foi durante o processo, com a realização do processo? Eu acho que não, porque, como eu tinha dito na parte do autoconhecimento, se a gente não se conhece, se a gente não se aprofunda em quem a gente é, se a gente não conhece como a gente lida com as pessoas, como é o nosso trabalho, como a gente prefere fazer as coisas, como a gente quer ser notado, a gente não tem como fazer uma pesquisa, porque é muito fácil de ir para uma área que não tem a remuneração ou reconhecimento que tu quer, justamente porque não se conhece. Então, acho que tem todo um processo antes de você ir atrás da pesquisa profissional, de realmente ver as profissões que existem no mercado e ver o que quer fazer. Eu acho que a gente, sim, tem que se conhecer, tem que saber como trabalha, como a gente funciona, para depois fazer uma decisão mais assertiva. E isso tudo, com toda certeza, né, acho que deve a todo o processo de autoconhecimento que tem dentro da orientação profissional, né? Dentro do processo Ser Quando Crescer. Então, acredito que os testes foram fundamentais e também os questionamentos feitos durante
durante o processo, né? E agora, uma parte super importante e a pergunta que não quer calar. O que a Manu queria fazer, né, antes do processo de orientação profissional e o que a Manu acabou escolhendo depois do processo de orientação profissional? Conta um pouquinho dessa história. O que a Manu pretendia antes e para que lado ela foi depois? No início, eu estava bastante inclinada a fazer matemática ou ciências contábeis. E tinha algumas coisas que eu não tinha nem em vista, sabe? Que eu nem cogitava, tinha alguns preconceitos, algumas limitações na minha cabeça, mas que depois tudo foi desconstruindo e fui pesquisando mais e acabei mudando. Não sei se eu posso dizer muito, porque fiquei mais ou menos numa área de zona de conforto, mas com certeza não era algo que eu nem tinha cogitado, que eu nem sabia que existia na realidade. Eu acabei escolhendo engenharia de produção, e o meu top 3 das profissões que eu poderia fazer ficou ciências contábeis, que era algo que eu tinha pensado no início, mas que eu acabei vendo que não era muito a minha área, administração e depois engenharia de produção, que foi o que eu realmente escolhi, que acertei. E você acredita, né? Consegue se enxergar como uma engenheira de produção, trabalhando com uma equipe, às vezes gerindo algo maior, e até mesmo você vai conseguir utilizar alguma das suas características, né, pessoais dentro dessa profissão. Sim, com certeza. Uma das minhas características, a parte mais de organização, de ordenamento de processos, vai ser muito útil durante toda a aprendizagem e também depois, quando for trabalhar. Ainda mais que é uma área, assim, dentro das empresas que precisa de pessoal, precisa de pessoas para realizar isso, porque tem gente que às vezes não consegue, é dada uma ordem, mas a ordem não é bem executada porque o processo, o enunciamento do processo não foi bem dado, não foi bem organizado, sabe? Então, acaba sendo uma profissão bastante importante dentro de uma empresa para toda a parte logística, também a parte de marketing, que foi algo que eu descobri que tenho capacidade de me aprofundar e me aperfeiçoar. Sobre a sessão que nós fizemos, eu, teu pai e tua mãe, eu gostaria de saber quais foram os feedbacks, né, deles com a sessão, o que eles acharam, né, como é que eles se portaram depois. A sessão parece que foi um divisor de águas, porque eu estava fazendo todo o processo, já tinham ocorrido algumas sessões, e teve a sessão com os pais e eles ficaram, assim, admirados, sabe, com o que estava acontecendo, com o que poderia acontecer, e acho que os feedbacks com certeza foram os melhores, porque eles adoraram conhecer também a profissional que estava trabalhando comigo, porque aquela preocupação de pai, né, saber quem está trabalhando com os meus filhos, aquela coisa toda. E com certeza foi muito produtivo, eles aprenderam muito os conselhos que foram dados, as orientações que foram passadas, muitos eles começaram a observar, começaram a praticar, aulas, cursos, pessoas indicadas para serem assistidas, eles também foram atrás, tudo para tentar me ajudar também, e que possivelmente foram indicações assim que vão agregar na vida deles. E também eles ficaram super gratos por todo o processo, toda a ajuda que você, como orientadora, estava dando para mim. Fico bem feliz em saber disso. É uma realização pessoal atender bem tanto você quanto teus pais, e acredito que eles estejam certos em querer saber qual é o profissional que está trabalhando com a filha deles, porque a gente sabe que pessoas boas, honestas, com boa índole e que realmente queiram mudar a vida das pessoas são poucas, né? Às vezes tem mais gente para atrapalhar do que do que para ajudar. Então, fico bem feliz com esse feedback. Manu, a nossa última sessão foi, então, aquela que você conseguiu visualizar o teu sonho acontecendo. Qual foi a sensação?
o que você achou dessa sessão, do teu sonho estar sendo realizado? Como é que você se sentiu? Nossa, a sensação é única, porque se tu realmente faz todo o percurso certo, se faz com aquela concentração, dá super certo. Tu consegue se visualizar claramente lá na frente, fazendo o que quer, né? E todo o processo, assim, todo o caminho que foi percorrido para chegar até aquele momento é muito, muito bom. A sensação a gente parece que fica com aquela sensação de que vai conseguir, que não, parece que não vai falhar, sabe? Que não vai dar nada de errado, mas que é uma coisa assim que é meio difícil de descrever. Que bom que tu pôde sentir isso na tua pele. É um exercício muito legal. Acredito que seja uma das peças mais importantes do processo, né? Assim como já me relataram que a técnica é fantástica, e eu também acredito isso. E essa técnica é feita justamente para que vocês consigam se ver, né, realizando aquilo, vivendo aquele momento tão sonhado. E com certeza isso dá um gás, né, para fazer com que seja efetivamente concretizado. Manu, agora na tua opinião, qual parte do processo todo, desde a nossa primeira sessão até a nossa última sessão, o que você achou melhor no processo? Qual a parte que você mais gostou? É difícil. Teve várias partes que eu gostei bastante, mas acho que a parte do autoconhecimento, eu sempre achei muito, muito importante a gente se conhecer para tomar uma decisão, para não, justamente por causa do meu perfil comedido, de ter ser meio metódico, sabe, mas de pensando no futuro mesmo, que a gente precisa se conhecer, precisa saber quem a gente é, para que a gente possa entender os outros. Então, eu acho que foi a parte mais importante para mim. Não sei se posso dizer que foi a parte que eu mais canalizei as minhas energias para fazer, porque todo o processo foi um grande desafio. Me esforcei bastante para fazer todo o processo, mas foi a parte, assim, que eu tinha um entusiasmo em fazer, tinha um entusiasmo em descobrir realmente como eu era. E agora, Manu, eu queria saber de você o que você acha de mim, né, da orientadora profissional e life coach. Então, Mari, o que você achou como pessoa, como profissional? Gostaria de saber um pouquinho a tua opinião. Acho que eu preciso começar dizendo que me surpreendeu bastante, desde a primeira sessão até a última, e como as coisas foram fluindo, eu acabei me aproximando, sabe? A gente criou uma intimidade e eu gostei muito disso. Mas principalmente eu me surpreendi, porque eu acho que eu tava esperando uma coisa, sabe? Uma resistência, assim, com uma ajuda, e foi uma pessoa, assim, que foi me amolecendo, e aqui estamos, né? Então, acho que todo o processo de orientação foi muito, muito bem feito. Eu não consigo imaginar algo diferente. Tudo que foi orientado, como foi falado, a forma que foi explicado cada etapa, a paciência por me esperar responder as questões para aquela pessoa meio assim, demora para responder, para pensar, porque nunca pensou aquilo na vida. Todo esse processo de atenção, de paciência, de ajuda, de colaboração, às vezes puxar a orelha e dizer, Manu, preciso do resultado, preciso para tal dia. Será que tu consegue? Às vezes dando uma rasteira na gente, dizendo, vai adiantar uma meia horinha a sessão, não tem problema. Mas que foi extremamente importante para sair da zona de conforto e para ver que o mundo não gira só ao redor de mim, existem outras pessoas e existe um trabalho que precisa ser feito. Mas desde o início eu fui ganhando muito apreço por ti, admiro a profissional que você é. A primeira sessão, sim, foi uma das que mais me marcou, que você falou da tua experiência profissional, de ter feito uma faculdade, não ter se achado na área, ter mudado, as dificuldades que você enfrentou, todo o caminho que você percorreu até chegar aqui, até estar me ofertando a orientação profissional. E eu acho que isso também foi extremamente importante para mim saber com quem eu estava me expondo, com quem eu estava me abrindo, porque às vezes não é só o processo de orientação, é uma amiga que a gente vai conquistando, é uma proximidade que a gente vai tendo, então foi super importante todo esse percurso, e com certeza uma profissional muito boa, que sabe o que está fazendo, que tem muita capacidade e que sempre busca pelo melhor, está sempre estudando, está sempre querendo ser melhor.
Acredito que é isso mesmo, sempre tentando ser melhor. A gente tem que buscar, como eu te disse antes, a excelência, ela é importante, né? Não o perfeccionismo, mas a excelência, fazer aquilo que a gente faz da melhor forma possível para poder transformar também a vida das outras pessoas. E se eu conseguir fazer isso contigo, eu sou extremamente grata, né, pelo processo e fico muito feliz também. Manu, você acredita que o processo de orientação profissional e coaching ele é para aquelas pessoas que estão com dúvida profissional, que não sabem o que querem, aquelas que estão indecisas entre um ou dois cursos, aquelas pessoas que estão se sentindo pressionadas, tanto pela sociedade quanto pelos pais? Você acredita que esse processo, então, ele tem efetividade para essas pessoas também? Para quem você indica o processo de orientação profissional e coaching? Eu acho que eu indicaria para qualquer pessoa, mas a pessoa tem que ela tem que querer buscar essa assertividade, ela tem que querer saber o que ela quer fazer no futuro, que ela tem que buscar essa assertividade profissional. Porque se ela não quiser, ela não vai fazer as etapas com vontade, com anseio, com dedicação. Então, vai acabar não dando um resultado bom e vai se tornar um martírio para a pessoa. Mas a indicação do processo, com certeza, é para quem tem dúvida, para quem está entre uma ou duas profissões, porque às vezes a gente fica entre uma ou outra e essa uma ou outra são completamente diferentes, justamente porque a gente não se conhece. E o autoconhecimento é uma parte muito importante em todo esse processo. E também para quem sofre alguma pressão, para a gente poder dizer, não é bem assim escolher uma profissão. A gente precisa dedicar um tempo para isso. A gente precisa tem que ter uma responsabilidade na escolha da gente, porque é o que nós vamos fazer a vida inteira, e a gente tem que gostar daquilo, porque senão vai ser muito dificultoso, muito ruim, mesmo que seja o desejo de quem está do nosso lado, da sociedade, enfim, mas a gente tem que fazer o que a gente gosta, eu acredito. Para isso, o processo de orientação é completamente importante, porque vai direcionar e vai orientar da melhor forma possível. Temos o meu exemplo, né? Que eu não quero que seja seguido pelas outras pessoas. E é justamente por isso que eu trabalho com orientação profissional, para que elas não incorram nos mesmos erros que eu cometi. Tem alguma idade específica que você acredita ser importante fazer esse processo? Eu acho que a idade assim que eu tô, dos 17, 18, 19, até os 20 anos, acho que é uma idade, assim, bem boa, porque a gente tem muitas dúvidas, ainda não conhece totalmente o que tá lá fora e tá entrando nesse mundo diferente, né? Sai da escola, sai de toda aquela programação da vida, de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, sai do cronograma e pensa, e agora? Pra onde eu vou? E a gente tem muito essa dúvida, e mais todos os conflitos que tem ao redor da gente, então eu acho que é uma idade, assim, que se a pessoa pudesse fazer o processo de orientação, seria muito boa, para sanar as dúvidas dela, assim, para que pudesse escolher, ter uma decisão bem assertiva na profissão, mas não tirando crédito de fazer em outra situação, em outro momento da vida. Porque se você começou a fazer uma coisa, começou a exercer um trabalho e não tem certeza que é aquilo, não custa nada procurar ajuda e ir atrás de uma assertividade maior, de fazer o que gosta. Porque eu acredito que seja muito complicado você fazer 30, 40, 50 anos da sua vida um trabalho que você não gosta e que seja muito custoso para ti. Então, acho que se tiver 50 anos e não está satisfeito com o que faz, eu acho que com certeza vale o processo de orientação profissional. É isso que a gente percebe, que não são só adolescentes. Existem pessoas que estão na meia idade ou na melhor idade e que elas ainda não estão satisfeitas e viveram uma vida inteira de infelicidade profissional, que consequentemente acarreta aí em um monte de outros problemas, né? Doenças, depressão. E então eu acredito também muito na orientação profissional para essas pessoas, né? Nunca é tarde para a gente começar e fazer diferente e ser feliz, né? Que é o principal. Que a gente não tá aí para perder tempo, para perder dinheiro, né? Investir mal. Então, se a gente gerir bem o nosso tempo,
fazendo uma coisa que a gente gosta, o retorno financeiro ele vai vir, né? Mas se você fizer uma coisa que você não gosta, vai ser sempre aquela história. Acordar segunda-feira para trabalhar. Meu Deus, chegou o domingo. E agora, né? Então, profissão é algo fundamental na vida de qualquer ser humano. A menos que tu tenha nascido, né, rico com uma herança aí trilionária e não precisa se preocupar. Mas as pessoas comuns, né, todas precisam trabalhar. E outra, o trabalho é algo que nos satisfaz como pessoas, né? E a gente passa boa parte da nossa vida convivendo com outras pessoas ou fazendo uma atividade. Então, essa atividade tem que ser, no mínimo, prazerosa, tem que ser boa para nós. Manu, qual é o teu projeto de vida a partir do nosso processo de orientação profissional? O que tu decidiu fazer e como é que vai ser a partir de agora? A partir de agora já é uma nova etapa, já escolhido, já decidido o que eu vou fazer engenharia de produção, ainda processando e analisando quais são as opções que eu tenho, de onde cursar, de o que fazer, mas a intenção mesmo é fazer a faculdade, me especializar em uma área que tem essa possibilidade, mas ao mesmo tempo conseguir um estágio, um trabalho que nessa área, sabe, que vai me fornecendo informações, que vai me aproximando realmente da profissão, porque fazer a faculdade talvez seja a parte mais fácil, sabe? Mesmo tem as provas e tal, mas a faculdade acho que assim é o superficial. Se a gente quer realmente ser bom, não sendo perfeito, a gente precisa buscar estar inserido dentro da profissão que a gente escolheu. Que acho que isso é o principal. E agora, então, Manu, queria que você deixasse a tua mensagem final para todo mundo que vê esse depoimento, que assistir esse depoimento, né? Gostaria que deixasse uma mensagem aí para nós fechar com chave de ouro. Bem, como eu tinha dito no início, eu acabei entrando nessa do processo de orientação profissional e coaching de uma forma, assim, bastante inesperada, por um convite. E eu acho que eu não posso terminar a entrevista sem fazer um convite para quem precisa, para quem tem interesse, para quem quer buscar uma assertividade. Porque o processo foi muito importante para mim, foi um processo, foi literalmente um processo. Etapas que foram agregando no meu conhecimento, no meu crescimento pessoal, como pessoa, como estudante também, porque eu fiz durante o último ano do ensino médio, todo esse processo, pela proximidade, assim, que a gente acaba desenvolvendo, tanto com a orientadora, quanto com quem está do nosso lado, porque tem etapas que a gente vai precisar conversar com outras pessoas sobre o que está acontecendo, para que elas possam nos conhecer realmente, e que a gente consiga trilhar um caminho que seja certo, sabe? Que as coisas possam mudar e mudar para melhor. E o processo de orientação auxilia bastante nessa parte. E a profissão, com certeza, é uma dúvida que muita gente tem, e que às vezes tem receio de procurar ajuda, porque pensa, vou fazer o que eu acho que pode dar, se não gostar, eu troco. Ou, se eu não quero fazer uma faculdade, vou fazer concurso, vai que dá, né? Eu acho que as coisas têm que ser mais pensadas, na meu ver, sabe? Porque não é algo que eu vou fazer 2, 3 anos e daí depois eu vou começar de novo com a indagação, e o que eu vou fazer agora? É algo que a gente tem que decidir e tem que tomar aquilo por verdade, por acreditar que aquilo vai acontecer, internalizar que aquilo vai acontecer, mas não pode deixar de dar o nosso máximo para fazer com que aquilo aconteça. E o processo, ele auxilia em todas essas etapas, tanto o autoconhecimento, quanto as opções de posso fazer ou não posso fazer, tenho capacidade para isso, tenho habilidade para isso, tenho dom para tal coisa, é toda uma ligação de elementos que vai te ajudar a tomar uma decisão final. Tanto que a gente não chega na parte da pesquisa e diz, eu vou fazer isso porque eu quero. Eu vou fazer isso por tal coisa, por tal coisa, por tal coisa. Tem uma justificativa por ter tomado aquela decisão. Então, acho que todo o processo de orientação é muito importante. Então, assim, eu aconselho que quem tem dúvida no que quer fazer ou no que já faz, que não tem certeza se é realmente aquilo, faça o processo de orientação. Não precisa ser o
todo completo, mas que o que fizer, faça com vontade, faça com dedicação, porque é ali que vai estar o resultado. Se não colocar disciplina, não colocar uma organização ali, não vai ter um resultado tão assertivo. Manu, gostaria de agradecer o teu depoimento, então, e que as outras pessoas também se espelhem na experiência que você teve, né? E todas as justificativas que tivemos aí consegue se perceber que o processo de orientação profissional ele é fundamental para a escolha profissional, né? Que qualquer pessoa vai fazer aí. Então, mesmo que seja para corroborar uma decisão já tomada, né, para você ter realmente a assertividade, e até mesmo, então, para pessoas que estejam com dúvidas, e até mesmo como a Manu falou, né, futuramente, se você não está feliz com aquilo que você faz, a busca por um processo de orientação profissional ela se torna necessária, porque a gente não pode passar a nossa vida inteira investindo o nosso tempo e o nosso dinheiro em algo que a gente não gosta. Então, que possamos fazer um processo de orientação e ter mais assertividade, tanto no nosso lado pessoal, quanto na esfera profissional.